Como vimos nas aulas anteriores, nós examinamos então o fenômeno da abertura da sucessão e a consequente transmissão da herança. Portanto, trata-se de um fenômeno bastante rápido. As suas consequências, para serem bem entendidas, nós devemos examiná-lo com essa cautela que estamos adotando. Então, na aula de hoje, nós vamos verificar aqueles aspectos que se referem à legitimidade do sucessor. Estamos, portanto, do lado daqueles que recebem, que recolhem, aqueles a quem é oferecida a herança. Então, temos que verificar o que devem demonstrar, o que devem comprovar, como devem se portar esses que são, então, chamados a recolher o espólio do falecido a título de herança. Vamos verificar, então, textos legais básicos que tratam da matéria. Sabemos que a Constituição da República Federativa do Brasil é tímida no que diz respeito à regulação do direito sucessório. Há no artigo 5º, no inciso 30, uma previsão de que há um direito à herança como direito fundamental no Brasil. E também temos o Código Civil, então, como lei infraconstitucional, regulando a matéria mais densamente. Hoje vamos, então, nos deter no exame desses artigos 1788, 1798 a 1803, 1814 a 1818, 1961 e 1965. Como estamos a seguir uma metodologia pedagógica que procura examinar completamente a matéria, dentro de nossas possibilidades, vimos então os textos legais básicos, vamos examinar a teoria fundante, portanto aquela teoria que é agasalhada pela nossa ordem jurídica e formatada nos textos legais. Vamos ver então, inicialmente, o que é a chamada vocação hereditária. Como recomenda a melhor técnica, iniciamos com um conceito. Veja que podemos denominar, então, ou melhor, conceituar a vocação hereditária como aquela legitimidade ou aptidão de pessoa natural ou de pessoa jurídica que seja indicada pela lei ou pelo sucedido para receber, total ou parcialmente, a título de herança, o espólio deixado pelo falecido. Portanto, o que buscamos aqui é identificar aquela situação em que o sujeito que reclama, que busca participar da partilha, que ele então apresente, demonstre aquilo que a lei exige, que a lei considera necessário para lhe reconhecer como legitimado a buscar esse espólio a título de herança. A denominação do instituto aparece por vezes de forma não unânime. A legislação escolheu, no Código Civil aparece a denominação vocação hereditária, mas nós vamos encontrar, quando a doutrina trata da matéria, que ora se fala em capacidade sucessória passiva, quer dizer, aquela capacidade jurídica para participar da partilha, vir, portanto, reclamar, requerer o quinhão ou a totalidade da herança. Portanto, passiva no sentido de que recebe. Também é chamado de legitimidade sucessória. A lei, inclusive, no artigo que regulamenta a matéria, fala nisso, legitimam-se a suceder. E a escolha, então, do legislador, que é a vocação hereditária. Portanto, a denominação, ela pode aparecer nesses três termos, esses três no sentido lato sensu. Espécies de vocação hereditária. Nós podemos identificar duas espécies de vocação hereditária. Nós temos a legítima, aquela vocação hereditária que é exigida pela lei, que é determinada pela lei, que a lei, portanto, é que vai formatar.
vai densificar, vai estruturar, dizendo o que tem que ser demonstrado, quem é que será chamado a recolher os bens deixados pela pessoa que faleceu. E temos a testamentária. Veja então que a vocação hereditária testamentária aqui está reconhecendo a liberdade da pessoa natural para dispor sobre os seus bens para depois de sua morte. Então, a vocação hereditária daquele que será chamado depende da escolha do testador. O testador é que vai, pelas razões que julgar razoáveis, indicar alguém. Mas nós vamos ver, quando estudarmos a matéria, que mesmo a sucessão testamentária também tem contornos limitadores que o legislador organiza e promove. Item 213, aquisição da vocação hereditária. Quer dizer, o que deve demonstrar aquele que reclama a herança? Primeiro, a morte do hereditando. Quer dizer, sem a morte de uma pessoa natural, não há que falar em vocação hereditária. Só se pode falar em herança depois que o hereditando, o inventariado de cujos, de fato, tiver falecido, tiver morrido. A primeira demonstração, então, aqui, o primeiro requisito é que ocorra a morte do sucedido, comprovada, naturalmente, pelos documentos já examinados em outras matérias. Depois, o sucessor deve ser sujeito de direito. O que significa isso? Quer dizer que aquele que vai suceder não pode ser uma coisa, não pode ser um objeto, não pode ser um animal irracional. Há que ser, portanto, um ente reconhecido pela ordem jurídica como sujeito de direito. Neste caso, ou é o ser humano, como pessoa natural, ou é um ser ideal, como pessoa jurídica. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Há que se identificar esses que serão, então, chamados a recolher a herança. Então, esse sucessor deve ser sujeito de direito. Um outro requisito, via de regra, o sucessor deve existir no momento da abertura da sucessão. Quer dizer, na sucessão legítima, é necessária, então, a existência desse sujeito de direito. Nós vamos observar que aqui há uma discussão importante quando se trata, por exemplo, do embrião que é produzido em laboratório para a reprodução com assistência médica própria. Então, esses embriões que são mantidos vivos em condições depois de serem utilizados, eles não são, na verdade, sujeitos de direito nem gozam de personalidade jurídica. Portanto, não são também nascituros, não tem a proteção que tem o nascituro. Mas a matéria não é pacífica, há que se examinar com mais detalhamento em casos concretos. Também é importante destacar que aqui há a proteção do nascituro. Nascituro é aquele que se encontra numa fase de formação, portanto já está no útero materno se desenvolvendo. Então o nascituro é a partir do momento que ocorre a chamada nidação. A partir da nidação é que temos o nascituro. Aqui também há uma certa discussão com alguns entendendo que a fecundação já produziria o nascituro. Mas isso não é possível, porque se fosse a fecundação o termo inicial da vida do nascituro ou da existência do nascituro, então aquele embrião que é produzido lá em laboratório, ele é resultado de uma fecundação. Portanto, ele então já seria nascituro, algo que não parece adequado, não convence, na verdade, aquele mais exigente nessas questões. Então, parece que aqui o nascituro é quando ocorre o fenômeno da nidação. Também é preciso que se demonstre a existência de um vínculo jurídico que habilite aquele que quer suceder. Ele tem que demonstrar, tem que provar que tinha para com a pessoa falecida um vínculo. E este vínculo é que vai lhe autorizar a reclamar legitimidade para suceder. Esse vínculo, se for na sucessão legítima,
são aquelas situações que a lei elenca como suficientes para alguém se apresentar como herdeiro. Normalmente o parentesco, o vínculo de sociedade familiar, ou então também situações que comprove mesmo que seja um parentesco mais longínquo, como os colaterais. E já no caso da sucessão testamentária, há que se ter então o testamento e comprovando que a pessoa que reclama é aquela que o testador indicou. Então, eis aqui requisitos que devem ser considerados quando se vai examinar a aquisição da vocação hereditária. Item 214, perda da vocação hereditária. O que é isso? Aqui é um fenômeno importante, porque o que nós temos é uma situação em que, não obstante a pessoa atenda os requisitos para a vocação hereditária, mas ela vai perder esse direito de concorrer à herança em razão de comportamento que tem adotado e que é considerado pelo legislador como suficiente para lhe tirar o direito de concorrer à herança. Então, perder a vocação hereditária significa uma situação em que a pessoa sofre uma espécie de castigo por um comportamento que não corresponde àquilo que se espera das pessoas que são beneficiadas com o patrimônio, ainda mais gratuitamente. Quais são as formas que podem provocar esta perda da vocação hereditária? Aqui nós temos então comportamento indigno, portanto a exclusão por indignidade, e também vamos ter a deserdação. Nós vamos estudar com mais detalhe a indignidade na sequência, e a deserdação será examinada com mais detalhes quando examinarmos a sucessão testamentária, porque a deserdação vai se dar por via de cláusula testamentária. Então, a perda da vocação hereditária é aquela situação em que alguém que tinha a vocação hereditária, que atendia, que apresentava aquelas exigências, aqueles requisitos para suceder, mas vai ser afastado, vai, portanto, ter retirada esse seu direito de concorrer à herança. Vamos ver então como é que se dá a exclusão por indignidade. Como é que funciona isso? Já dissemos que a deserdação nós vamos examinar depois, mais adiante, quando entrarmos no estudo da sucessão testamentária. Vamos ver então a exclusão por indignidade. Como de sempre parece correto, vamos iniciar definindo o que é esta exclusão por indignidade. Veja então, é uma pena de natureza civil que suprime o direito à herança de herdeiro legítimo ou testamentário, ou ainda de legatário. Portanto, veja que tanto o herdeiro legítimo, quanto o herdeiro testamentário, quanto o legatário estão sujeitos a esta sanção, a esta pena. E este, então, que vai sofrer a pena, ele tem que ter incidido na prática de atos que a lei considera como indignos. Portanto, apenas aqueles atos elencados pelo legislador é que são considerados como indignos. Não é possível inventar outros, a não ser que o legislador crie novos. Mas não é possível, apenas aqueles que a lei elenca e que nós vamos ver na sequência quais são eles. Então é importante que fique claro isso, a exclusão por indignidade, que vai, portanto, levar ao afastamento da vocação hereditária, a retirada, portanto, o direito de concorrer à herança, se aplica a qualquer herdeiro e é necessário, então, examinar qual é o ato que foi praticado e que vai trazer como consequência esta penalidade. Vamos, então, para o item 2.2, causas para exclusão. Aqui é importante nós examinarmos o artigo do Código Civil que trata da matéria. Lá o artigo 1818. Vamos ver aqui, aliás, 1814.
1814, vejam ali, ó. São excluídos da sucessão os herdeiros legítimos ou testamentários e também legatários, é o que nós vimos no conceito. Quem que é excluído então? Que houver sido autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso. Então, qualquer um que ostente a qualidade de herdeiro e que tenha então praticado uma conduta que se classifique então como homicídio doloso. Veja, não é culposo, é doloso. Ou tentativa deste. Contra quem? Contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. Contra o cônjuge desse que é sucedido, contra companheiro do sucedido, contra ascendente ou descendente. Então vejam que aqui se protege a vida. Se quer que aquele que é beneficiado com herança, ele tem que respeitar a vida daquela pessoa ou daqueles que compõem um grupo familiar mínimo daquela pessoa de quem ele vai receber herança. Então, a ideia aqui de proteção é que não seja, na verdade, um estímulo para aquele que é beneficiado em receber a herança, que ele, de alguma forma, contribua para a morte daquele que vai lhe transferir riqueza. Porque se eventualmente essa contribuição existir, esta conduta que leve à morte do sucedido, ou que tinha vocação hereditária, vai, por esse motivo, por essa conduta, ter esta vocação retirada. Então aqui se protege a vida do sucedido e também daquelas pessoas com quem ele se relaciona. O inciso 2. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrer em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Vejam que aqui há necessidade de uma ação penal para que esse herdeiro ou legatário venha a ser afastado. Então ele tem que ter acusado em juízo, de forma caluniosa, o autor da herança, ou então tem que ter incidido em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou companheiro. Vejam então, em juízo ou conduta que seja reconhecida como conduta criminosa contra a honra do sucedido, de seu cônjuge ou companheiro do sucedido. Então note que o legislador quer aqui garantir que o comportamento do sucedido em relação ao sucessor, do sucessor, aliás, em relação ao sucedido, seja no sentido de respeito, de reconhecer, portanto, que é necessário não agir atentando contra a honra do sucedido. E finalmente o inciso 3º do 1814. Aquele que por violência ou meios fraudulentos inibir ou obstar o autor da herança de dispor livremente de seus bens porá ter última vontade. O que se quer aqui? Aqui se quer proteger a livre manifestação de vontade do autor da herança, por via de codicilo ou testamento. Então, não é aceitável que alguém turbe essa manifestação de vontade, levando, portanto, a manifestações fraudulentas, manifestações que não expressam o desejo, o querer do sucedido. Então são apenas esses 3 direitos: vida, honra e liberdade de testar, que estão sujeitos a, se agredidos, se violados, trazerem essa situação de exclusão do herdeiro ou legatário. Veja que na sequência, então, as causas para a exclusão, que nós devemos guardar aqui pelo estudo que estamos a fazer, de que se trata então? Violar dolosamente a vida, ou atentar contra a honra, ou então atentar contra a liberdade de testar. São essas as causas que levam à exclusão.
Vamos ver aqui a forma para declarar a exclusão. Como é que se promove? O artigo 1815 do Código Civil está a dizer: a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Portanto, a única forma de se promover esta exclusão é via uma ação judicial, uma ação declaratória de indignidade. É uma ação própria, um procedimento específico do direito sucessório. Aqui é necessário também observar que há uma legitimidade extraordinária para o caso de atentado contra a vida. Vejam que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º trazem aqui algumas regras sobre isso. No parágrafo 2º está dito: na hipótese do inciso 1 do artigo 1214, o MP tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Então, quando se tiver um atentado contra a vida do sucedido, aquele que é chamado a recolher a herança poderá ser promovida uma ação de indignidade contra ele pelo Ministério Público, se eventualmente herdeiros beneficiados não o fizerem. Então, há uma legitimidade aqui extraordinária para o MP no sentido de proteger também esse bem que é a vida. Há uma previsão também do prazo. No parágrafo 1º, o direito de demandar a exclusão extingue-se em 4 anos. Extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Então vejam que se trata de um prazo em que deve haver o manuseio, a proposta da ação declaratória de indignidade. E não se propondo, não haverá mais a possibilidade de se fazer esta propositura desta ação. Vamos examinar agora, vimos então a forma para declarar. A forma é por via de ação própria, ação judicial própria, ação declaratória de indignidade. Então notem que a exclusão por indignidade tem toda uma densificação, uma definição, causas que justificam, forma de declarar. Vamos ver os efeitos da exclusão. O que ocorre aqui? Artigo 1816. Vejam, são pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Aqui nós temos então aquela situação em que existe a chamada morte ficta, como se morto fosse. Então, o que é excluído, ele está vivo, todos sabem, todos o veem e tal, mas para fim sucessório desta pessoa contra quem ele atentou, contra aqueles direitos que são protegidos de forma mais efetiva, e portanto então apenas ele perde o direito sucessório, os seus descendentes não. Os seus descendentes são chamados a recolher, por direito aqui, como se representassem, porque é como se ele morto fosse. E também há uma outra consequência aqui do parágrafo único, vejam. O excluído ele não terá o usufruto daqueles bens que os seus sucessores recebem como herança, também não poderá administrar, porque se tiver o poder familiar sobre os seus descendentes, tem essas prerrogativas de usufruto e gestão dos bens que estão sujeitos ao poder familiar. Mas neste caso desses bens não haverá isso, então será necessário nomear um curador para administrar esses bens. E também não poderá suceder nesses bens, se eventualmente se der uma situação que permita uma chamada à sucessão no patrimônio de um descendente seu. Então eis aí os efeitos, são pessoais, atinge apenas o excluído, não são, portanto, aplicados também a outros que sejam ligados ao excluído. Há também o fenômeno da reabilitação do indigno. Consta aqui do artigo 1818, vejam, do Código Civil. O que diz ali? Aquele que incorreu em atos que determinem
a exclusão da herança será admitido a suceder. Então notem que há uma possibilidade de readmissão, se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro auto autêntico. Então vejam que a lei permite que a pessoa ofendida possa, desde que tenha conhecimento do que ocorreu, da conduta, que lhe conduziria à exclusão e, portanto, a reabilitá-lo. É possível também, segundo o parágrafo único do 1818, que não havendo reabilitação expressa, o indigno venha a ser contemplado em testamento, e esta contemplação vai valer desde que o testador, já conhecendo a situação da indignidade, ele ainda beneficia o indigno com algum tipo de previsão no testamento, de deixa testamentária. Então ele não perdoou, não reabilitou, mas concedeu alguma coisa, alguma riqueza via testamento. Então, nesse caso, ele vai poder receber, desde que se tem, então, essa situação de que ele já conhecia a causa da indignidade. Então, eis aí o que temos no caso da exclusão por indignidade. As causas para excluir, forma para declarar a exclusão, os efeitos da exclusão e como que se reabilita o indigno. Com relação à deserdação, aqui a deserdação está regulada nos artigos 1961 a 1965 do Código Civil. Contudo, nós não vamos examinar esse instituto por hora, porque ele será examinado quando tratarmos das cláusulas testamentárias, porque a deserdação se dá por esta via. É preciso que o testador promova uma cláusula testamentária e depois então se vai buscar, via ação própria, a comprovação da ocorrência daquela situação elencada no testamento como suficiente para deserdar. Nós não vamos examinar isso agora, apenas pontuamos, porque se trata também de uma situação ligada à vocação hereditária e que leva a esta perda. Com isso, nós examinamos então o Instituto Vocação Hereditária. Vamos agora para as atividades do questionário de fixação. O questionário, como já de praxe, ele está disponível na plataforma AVA Conecta, no link questionário, e lá devem então os alunos, dentro do prazo estabelecido, fazer a atividade ainda no turno de hoje. Também temos o item 4, estudo de caso real. Aqui então seguimos a nossa metodologia, há um fórum então aberto para isso, o aluno deve acessar a plataforma AVA Conecta, lá no link biblioteca, e verificar a jurisprudência lá disponibilizada, examinar a jurisprudência, fazer a síntese e depois postar a síntese no fórum. O prazo aqui é até o final de semana. Esta então a matéria de hoje. Bons estudos a todos.